Boa noite. Boa noite. O último foragido da Operação Lava Jato se entrega à Polícia Federal. E uma empreiteira apresenta comprovante que seria de propina paga a diretor da Petrobras. Os programas de recuperação não baixam o número de dependentes na Cracolândia. Um homem é morto a tiros dentro de uma pizzaria na zona norte de São Paulo. População que sai de Santo André e Osasco enfrenta muitos transtornos para trabalhar na capital paulista. E uma obra de arte em edifício no centro de São Paulo é inspirada no super-herói Homem de Ferro. Apesar dos programas da Prefeitura e do Governo do Estado de São Paulo para a recuperação dos usuários de crack, o número de dependentes químicos na região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo, não diminuiu. 8 da manhã e o movimento de usuários de crack não para. Os vendedores de drogas se misturam entre os dependentes químicos. São os que aparecem de mochila nas imagens. A negociação é feita ali mesmo na rua e o consumo é imediato. O local está cheio de lixo e entulho. A aglomeração fica bem ao lado das tendas dos programas Recomeço do Governo do Estado e de Braços Abertos da Prefeitura. Apesar dos esforços do poder público, o problema persiste. A concentração sempre se manteve, ela estava um pouco dispersa e esse consumo acontecia exatamente também dentro dos hotéis. Hoje acontece dentro dos hotéis e já tomaram novamente a rua ali. A questão gerou um impasse político. Na semana passada, o prefeito Fernando Haddad criticou a presença da PM, dizendo que o Estado não consegue controlar o avanço da droga no local. O secretário de Segurança Pública, Fernando Grella, reagiu e disse que foi a prefeitura quem criticou a ação da polícia em janeiro, durante a desocupação da área. Quem mora por aqui diz conviver com o medo. Há uma questão oculta nisso tudo, porque as pessoas já não fazem mais o registro, perderam realmente essa disposição, por medo. Quem é atendido pelos programas sociais também acaba voltando com frequência para o vício. Você vê o rapaz de uniforme do programa sentado ou vendendo ou consumindo droga ao longo do bairro aqui inteiro. Não tem, assim, dizer que melhorou, digamos assim, um pouco melhorou, mas a coisa está feia aqui ainda. Outro problema que, segundo os moradores, tem se espalhado rapidamente pela região é a tuberculose. As entidades que acolhem os dependentes químicos na Cracolândia registraram pelo menos 10 casos confirmados da doença só este ano. Em toda a cidade, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, houve 278 casos de tuberculose verificados em população em situação de rua neste ano até outubro. No mesmo período do ano passado, foram 242. Segundo a pasta, este aumento se deve à intensificação do trabalho de agentes que atuam no programa Consultório de Rua, que passou de 4 equipes em 2013 para 16 equipes em 2014. Portanto, de acordo com a secretaria, houve maior notificação dos casos e todos são acompanhados. A aglomeração dos usuários e a pouca higiene podem estar contribuindo para o aumento dos casos. A tuberculose tem cura, mas o tratamento é longo, dura em média 6 meses. Estão tudo misturado, como é que está sendo esse tratamento, se uns não estão contaminando os outros? Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o programa Recomeço já realizou cerca de 20 mil atendimentos. 10 dependentes são encaminhados por dia para tratamento. Já o de Braços Abertos do governo municipal conta com mais de 500 participantes. 23 já receberam atestado de aptidão e voltaram para o mercado de trabalho. Para Geraldo, o programa é uma oportunidade para tentar largar o vício. Nós sentimos agora que pelo menos existem pessoas que pelo menos lembram que a gente existe, né?
Em nota, a Polícia Militar esclarece que desenvolve o policiamento ostensivo e preventivo de forma a atender às características da região. De acordo com a PM, no bairro há um contingente reforçado por conta da concentração de dependentes químicos. A nota diz ainda que o problema na Cracolândia é de saúde pública, em que os dependentes devem ser tratados com toda a dignidade e buscar sempre sua recuperação e reinserção ao convívio em sociedade. E hoje o prefeito Fernando Haddad afirmou que um grupo abrigado em barracas resiste com violência em deixar uma praça na região da Cracolândia. Segundo o prefeito, a administração municipal pretende reformar o espaço e, por isso, deve se reunir com o governo do estado para estudar como retirar os dependentes do local. E um homem foi morto a tiros dentro de uma pizzaria no Jardim Brasil, bairro da Zona Norte de São Paulo. A polícia ainda não sabe a motivação do crime. O caso foi por volta das 9h30 da noite de ontem. Testemunhas disseram à polícia que o autônomo George Vieira Ponciano, de 39 anos, estava dentro da pizzaria quando dois homens chegaram em duas motos e entraram no local. Após disparar vários tiros contra Ponciano, os assassinos fugiram sem roubar nada da vítima e do local. Ele chegou a ser atendido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital São Luís Gonzaga, mas não resistiu. Segundo o IBGE, quase 774 mil pessoas que moram na região metropolitana de São Paulo se deslocam todos os dias para trabalhar aqui na capital paulista. Essa movimentação provoca um trânsito pesado e uma superlotação nos transportes. E nossas equipes estiveram em alguns dos principais acessos à cidade e mostram o sufoco e como é a rotina de quem vem para São Paulo. Quem mora em Osasco e vai a São Paulo de carro tem de enfrentar o movimento intenso da rodovia Castelo Branco para acessar a capital. Um dos motivos é o aumento da frota de veículos do município, que passou de 280 mil em 2009 para 339 mil carros este ano. Diariamente, cerca de 77 mil moradores aqui da região de Osasco se deslocam no sentido da capital para trabalhar. O resultado é que a rodovia Castelo Branco fica com o trânsito carregado já nas primeiras horas da manhã. São agora 6h50 da manhã e o repórter Vinícius Marra está na região do ABC Paulista, conferindo o trânsito para quem acessa a cidade de São Paulo. Vinícius, mesmo cenário por aí? Karina, aqui em Santo André o trânsito já está bastante intenso, mas a gente não vê nenhum ponto de parada. Esta aqui é a Avenida do Estado, uma das principais ligações entre o ABC e a capital paulista. A partir deste ponto, a situação vai ficando cada vez mais complicada. É muito carro, muito movimento. Como é que o senhor faz? Sai mais cedo? Tem que sair um pouco mais cedo de casa para poder ficar um pouco mais tranquilo, né? Uma das justificativas para este tráfego cada vez mais intenso também é o aumento da frota. Só em Santo André, por exemplo, em 2009 eram 430 mil carros. Em 5 anos houve um crescimento de mais de 100 mil veículos. E quanto mais próximo da capital, maior o congestionamento. A mesma coisa acontece no acesso às marginais Pinheiros e Tietê para quem vem de Osasco. O motoqueiro sofre, como os veículos também, né, normais. Hoje eu acho que não existe uma solução. Só se fizer umas pontes por cima de tudo aí para ajudar. De resto, sem chance. Nas marginais, na chegada a São Paulo, o tráfego é intenso durante toda a manhã. São agora quase 10 horas. Nós estamos na marginal Tietê e dá para ver que a quantidade de carros por aqui ainda é muito grande. E para quem precisa do transporte público também para ir para a capital, não é fácil. Olha só o tamanho da fila aqui em frente à estação Celso Daniel da CPTM. Amigo, essa fila é assim todos os dias? Assim? Quase sempre. Bem movimentada aqui. Bem movimentado, esse horário é. Washington mora em Mauá e trabalha em São Paulo. Enfrenta uma rotina puxada todos os dias. De Mauá para cá, chega em Santo André já cheio. Então eles poderiam pensar em alguma maneira assim. Então mandam um vazio. Tatiane mora em Santo André e trabalha no bairro de Pinheiros, zona oeste da capital. A designer gráfica passa pelo menos 3 horas por dia dentro dos trens. Tem dias que tem que esperar 3 trens passar para poder entrar e aí a gente vai sempre apertado. Quem depende dos ônibus intermunicipais também reclama. O terminal metropolitano oeste concentra o maior número de viagens.
Dependendo do lugar, demora até mais de 1h20, por aí. No Largo de Osasco, os usuários dos trens da CPTM reclamam das filas e dos vagões lotados no sentido da capital. É bem cheio. De manhã, qualquer horário? Qualquer horário. Você pega às 14h, está cheio. E aí tem que ter paciência. Muita paciência, força de vontade e coragem. Empresários se unem para resgatar o MASP, o Museu de Arte de São Paulo. A ideia começou em junho e desde então um grupo formado por banqueiros, usineiros, varejistas e grandes gestores de fundos já levantou 15 milhões de reais para resgatar o museu, que é privado. Com um rombo de quase 12 milhões de reais, o MASP enfrenta problemas financeiros e de gestão nos últimos anos. O valor doado pelos empresários foi condicionado à transparência corporativa da nova gestão. Agora, todos os doadores são membros do novo Conselho Deliberativo do Museu, hoje composto por 83 nomes. Essa é uma das maiores captações da história do país, feitas a partir de doações de pessoa física para preservar um patrimônio cultural. E uma obra de arte inspirada num super-herói das histórias em quadrinhos brilha na noite paulistana. A escultura, iluminada por mais de 100 lâmpadas, busca reproduzir o coração cibernético do Homem de Ferro, personagem que saiu do gibi para também brilhar no cinema. Dizem que São Paulo é uma cidade dura, voltada para o dinheiro, mas não precisa mais duvidar que por trás do caos bate um coração. No meio da selva de prédios, do concreto, das luzes, um ponto azul em especial chama a atenção. Ele fica no 17º andar deste prédio residencial, nas margens da Avenida dos Bandeirantes, na zona sul da capital. A escultura, que simula um holograma, vem ganhando fama como a mais nova representação do coração dos paulistanos. Olha, assim de longe, parece uma bola flutuante que pulsa, né? Apaga, acende. Aqui de pertinho, dentro da obra, a gente percebe, olha, que não tem esfera nenhuma. São 9 lâminas cortadas a laser, 144 lâmpadas de LED, isso cercado por uma estrutura de vidro bem resistente que pesa 12 toneladas. E a ideia inicial, sabe de onde veio? Dos quadrinhos do Homem de Ferro. No papel, nas telas de cinema, o super-herói traz uma história e um visual que acabaram casando com o que o artista plástico Fábio Wood desejava transmitir. É um símbolo interessante por quê? Porque ele é um cara que tem uns valores um pouco questionáveis, passa por uma situação complicada onde ele precisa se salvar. Como ele era um gênio da tecnologia, ele cria esse coração artificial, mas parece que a partir desse momento, dessa fusão, ele adquire novos valores e passa a preservar a vida. Intuitivamente, parece que o sentido, a beleza dessa história entrou no começo da criação da escultura. Depois do plano imaginário, foram 2 anos de execução. E para fazer a ideia ganhar forma, uma outra inspiração ajudou bastante. A gente se inspirou muito no artista plástico venezuelano Jesus Soto. Ele produzia suas obras onde você tinha uma clara percepção de objetos tridimensionais, de formas tridimensionais, mas quando você chega perto, eram fios, eram lâminas, enfim. E essa foi uma solução para produzir algo nessa escala gigantesca. O projeto foi uma construção coletiva. Além de um artista plástico e de uma arquiteta, contou também com a Anitta. Foi ela quem trouxe a proposta do exterior e convenceu empresários brasileiros de que valeria a pena deixar de fazer 4 apartamentos neste espaço para, no lugar, colocar uma obra de arte para a cidade. Ou seja, abrir mão de 2,5 milhões de reais. Eu estava em Xangai, quando eu comecei a visitar aqueles prédios enormes, né? E eu entrava e tinham obras de arte fantásticas de artistas jovens, não consagrados. Aquilo foi me encantando de uma forma, quando eu voltei, eu vim completamente inspirada para essa visão da arte. No fim, o que era para ser uma obra tecnológica acabou também carregada de filosofia. As lâminas metálicas ganharam o desenho da mandala Flor da Vida e as luzes, um compasso inspirado em meditação. Tá no trânsito, medita. Já que eu medito, por que não a cidade meditar, né?
Executivo de construtora diz que pagou propina mesmo depois de deflagrada a Operação Lava Jato. A defesa de Ayrton Medeiros de Fonseca, da Galvão Engenharia, afirmou à Justiça Federal do Paraná que ele foi extorquido por um suposto emissário da Diretoria de Serviços da Petrobras para pagar R$8.300.000 de propina em valores líquidos entre os anos 2010 e 2014. Entre os recibos entregues à Justiça, existe um pagamento de R$230 mil efetuado em 25 de junho, quando a Operação Lava Jato já havia sido deflagrada e Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef já estavam presos. Os pagamentos, segundo a defesa, foram para evitar que a empresa perdesse os contratos que mantinha com a Petrobras. O último foragido na 7ª fase da Operação Lava Jato, Adarico Negromonte Filho, se entregou à Polícia Federal em Curitiba hoje de manhã. Ele chegou à sede da Polícia Federal por volta das 11h15 da manhã, acompanhado de advogados, e não quis falar com a imprensa. Adarico Negromonte Filho, irmão do ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte, é suspeito de ligação com o doleiro Alberto Youssef, considerado o líder de um esquema de lavagem e desvio de dinheiro. Segundo as investigações, ele levava dinheiro do escritório do doleiro até agentes públicos e partidos políticos. O Ministério Público Federal considera que há provas suficientes para pedir a condenação de 15 investigados envolvidos no esquema. Entre eles está o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, acusado de crimes como organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. As denúncias devem ser apresentadas antes do recesso do Judiciário, que acontece no dia 20 de dezembro. Entre os denunciados, há também 11 executivos de 6 grandes empreiteiras. Alguns deles já confessaram que pagaram propina. Outros alegaram que foram coagidos a pagar para manter contratos com a Petrobras. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. No rastro das revelações da extensa roubalheira na Petrobras, de variadas formas o Brasil vai sendo posto a nu. Recente largada oral foi dada por Mário Oliveira Filho, advogado do lobista Fernando Baiano. Disse ele para simulação de espanto geral. No Brasil, se não fizer acerto com políticos, não se coloca um paralelepípedo no chão. Diante do paralelepípedo, enquanto fustigava a grandeza das quantias no caso Petrobras, o ministro Gilmar Mendes buscou delimitar alvos. Disse: acho que esse tipo de situação é excepcional. Autor do best-seller Virando a Própria Mesa, o empresário Ricardo Semler chutou mesa, balde e alvos em artigo na Folha. Lembrando ser tucano e ter votado contra Dilma, Semler disse ser impossível vender para a Petrobras desde os anos 70. Foi assim também nos anos 80, 90 e até recentemente, afirmou o empresário. Para ele, o que mudou e para menos teriam sido os percentuais na roubalheira. Disse: os porquinhos, como eram conhecidos em Paris, cobravam 10% na importação de petróleo em décadas passadas. Semler ironiza passeatas recentes pela volta da ditadura e, palavras dele, a elite agora escandalizada com desvios na Petrobras. O empresário provoca: onde estavam os envergonhados do país nas décadas em que houve evasão de 1 trilhão por parte de empresários? Segundo o empresário, há dezenas de outras estatais com esqueletos parecidos nos armários. Para ele, a onda de prisões é um passo histórico para o país. Para desconsolo dos que usam o discurso moral apenas como arma política e, para tanto, buscam somente os alvos dos outros enquanto escondem os seus, Semler foi para além da política. Disse: é igualmente muito difícil vender para muitas montadoras e incontáveis multinacionais sem antes dar propina para o diretor de compras. Depois do empresário pôr a nu a corte toda, ranger de dentes e tentativas de desqualificação por parte de servos e penduricalhos. Conclusão do empresário Semler: deixemos de cinismo, santa hipocrisia. O espelho pode ser cruel. Boa noite. Índice de confiança do consumidor brasileiro tem nova queda em novembro e atinge o menor nível desde 2008. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o indicador caiu 6,1% na comparação com outubro.
Neste mês, o índice de confiança do consumidor chegou a 95,3 pontos, menor patamar dos últimos 6 anos. De acordo com a FGV, houve piora tanto na satisfação com a situação presente quanto nas expectativas em relação aos próximos meses. E depois de leve alta na semana passada, o mercado financeiro reduz novamente a projeção de alta do PIB deste ano. De acordo com o boletim Focus do Banco Central, a expectativa de alta do Produto Interno Bruto do país caiu para 0,20%. Para 2015, a aposta seguiu inalterada em 0,80% de crescimento. Já a projeção para a alta do IPCA, índice oficial da inflação, neste ano subiu para 6,43% contra 6,40% na semana passada. E a chuva fraca deste domingo não foi suficiente para barrar a queda nos 3 principais reservatórios que abastecem a Grande São Paulo. Segundo a medição da Sabesp, todos os mananciais tiveram nova queda nesta segunda-feira. O sistema Cantareira está com 9,4% da sua capacidade total. O número é 0,1 ponto percentual menor do que o de ontem e corresponde à segunda cota da reserva técnica, que começou a ser utilizada há pouco mais de uma semana. Apesar da chuva, o Guarapiranga também registrou queda de 0,1 ponto percentual e opera com 32,2% de sua capacidade. Já o volume armazenado no Alto Tietê, segundo o mais importante da cidade, opera com 5,9%. Juntos, Cantareira, Alto Tietê e Guarapiranga abastecem quase 16 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Não choveu como previsto no final de semana, nem nesta segunda-feira. Apenas no interior paulista teve pancadas mais volumosas. Aqui na capital, a chuva foi bem fraca e pontual. Mas a boa notícia é que a partir de amanhã as chances de chuva na Grande São Paulo aumentam mais uma vez. Mariana Armentano traz em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. Terça-feira promete ser de chuva em todo o centro-sul do país, o que inclui a Grande São Paulo. Um sistema de baixa pressão espalha nuvens carregadas pelo centro-oeste, sudeste e pelo interior do sul do Brasil. Nessas 3 regiões, há risco de temporais. No norte do país, há previsão de chuvas associadas ao calor e à alta umidade do ar a partir da tarde. O tempo só deve ficar firme entre o norte do Pará e o interior nordestino. No litoral, ali entre o Rio Grande do Norte e a Bahia, chuvinha fraca. Máxima amanhã de 30 graus em Salvador, 28 em Brasília e 34 graus no Rio de Janeiro. Para os paulistas, a previsão é de muitas nuvens e chuva a qualquer hora, podendo ser forte em alguns momentos. E o calor diminui um pouco. A máxima vai aos 31 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga. Dia um pouco mais fresquinho em Franca, 26 graus amanhã. E nas cidades do litoral vai fazer 27 graus. Na Grande São Paulo, a chuva mais forte, tão esperada, pode acontecer. A máxima amanhã vai ficar em torno dos 26 graus aqui na capital. Na quarta, cai para 25 e sobe mais na quinta-feira. Máxima prevista de 27 graus, ainda com chance de chuva. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Eu acabei vivendo uma situação meio inusitada no supermercado que tem tudo a ver com sustentabilidade. Olha só, na hora de pagar a conta, perguntei à moça do caixa se ela aceitava dinheiro vivo. Ela achou a pergunta meio estranha, mesmo eu fazendo a pergunta sorrindo, e disse que sim. Entreguei 2 notas de 50 para pagar R$ 84,50. Logo, a moça constatou que não tinha troco. Na caixa do lado, também não tinha. Ela pediu licença, saiu do seu posto para falar com a subgerente que veio pessoalmente entregar o troco e eu, brincando, pedi desculpas por estar pagando em dinheiro. Ela sorriu e confirmou que pagamento em dinheiro é cada vez mais raro. O rei das compras é o cartão de crédito. Só que o cartão de crédito é também o grande vilão do consumo desenfreado, que produz toneladas de lixo e acaba endividando as pessoas por anos. Imagine que mais de 55 milhões de brasileiros estão inadimplentes, ou seja, devem, não conseguem pagar e a vida vira um tormento. Faça você mesmo o teste.
Vá a um supermercado apenas com o dinheiro vivo exato para comprar, por exemplo, R$40 de queijos. É lógico que você vai sair da loja apenas com os queijos que custaram R$40. Experimente, então, comprar os mesmos queijos com cartão de crédito. Quer apostar que, além dos queijos, você vai comprar refri para a garotada, batata frita, 2 sucos, umas frutas, quem sabe um sorvete, vem a conta, R$140. E agora? Agora, entrega o cartão de crédito e paga, ué. Cartão de crédito é dinheiro de plástico. A gente não sente quando paga no caixa, só sente quando chega a fatura. Já pagar em dinheiro vivo, se você prestar atenção, acaba dando uma pena danada de ver as notinhas indo embora. É ou não é verdade? O outro lado desta moeda é o consumo sustentável ou consumo consciente, um novo jeito de fazer compras que pressupõe a escolha criteriosa de produtos, desde a quantidade até a qualidade. Mais informações sobre este consumo consciente? Pois não. É só mandar um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer em responder. Boa noite. Já está na Estação Espacial Internacional a primeira astronauta italiana da história. Agora são 2 mulheres e 4 homens a bordo. O foguete russo Soyuz partiu ontem do Cazaquistão e se acoplou à Estação Espacial Internacional a 400 quilômetros da Terra, depois de uma viagem de 6 horas. Samantha Cristoforetti, de 37 anos, oficial da aeronáutica italiana, foi a primeira a entrar na estação. Com ela chegaram um americano e um russo. Eles vão ficar a bordo até maio do ano que vem. O novo trio se junta a um americano e 2 russos, incluindo outra mulher, Helena Serova. A Soyuz transportou 15 latas de caviar, além de laranjas, limões, tomates, leite e chá. Tudo a pedido dos astronautas para comemorar o Ano Novo. Samantha também levou uma máquina de café expresso. Nutrição e saúde são os temas principais de Samantha na missão espacial. A Estação Internacional é operada por um consórcio de 16 países. Rússia e Estados Unidos financiam a maior parte do projeto. Considerado uma atividade física de baixo impacto e fácil acesso, o ciclismo ganha cada vez mais adeptos da terceira idade. Veja na videoreportagem de Felipe Meirelles e Renata Falzoni. 22 milhões de brasileiros são hoje idosos. Já têm mais de 60 anos e representam 11% da nossa população. Se no passado essa era uma condição de aposentadoria plena, nos dias de hoje é na terceira idade que muitos jovens há mais tempo resgatam as emoções de infância, como, por exemplo, o prazer de pedalar. Para mim, a bicicleta com 66 é como se eu tivesse 20. Trouxe um bem afetivo, trouxe eu gostar de mim. Os benefícios são muitos ainda. Com relação à qualidade de vida, a minha cabeça é uma cabeça jovem. Eu acompanho qualquer um aqui. Eu me sinto a mesma coisa como se eu fosse jovem. A vantagem é o físico, né? A gente se sente bem melhor, né? Os idosos sempre ou em geral tiveram o uso da bicicleta como veículo ou como prazer na sua infância e adolescência. Então, voltar a andar de bicicleta é uma forma de reviver um passado, principalmente se as coisas forem feitas coletivamente, num ambiente mais seguro, ou seja, de uma maneira mais agradável e mais protetora. Passeios coletivos são porta de entrada. Se não fosse a bicicleta, hoje eu seria uma pessoa infartada. Comprei a primeira bermuda, meus filhos falaram, pô pai, que é isso? Você depois de velho vai usar bermuda de ciclista, não sei o quê. E comecei a me empolgar. Os cuidados para os que pretendem voltar a pedalar são poucos. Garantir que as suas condições físicas são compatíveis com a demanda que ela vai se propor. Se o indivíduo não pedalou anteriormente ou o fez há muito tempo, aí vale a pena um exame um pouquinho mais detalhado, nada sofisticado, para saber se voltar a pedalar ou iniciar o hábito de pedalar não vai lhe trazer algum tipo de sobrecarga que precise de um preparo prévio. Felicidade e liberdade são motivos unânimes
do porquê se pedalar. Exatamente esta sensação de liberdade e de prazer que dá ao indivíduo a vontade de continuar vivo. E a bicicleta é um bom mecanismo para que isso aconteça, porque ela associa a condição de liberdade a uma certa facilidade que o indivíduo tem para poder executá-la sem depender de situações muito complexas. A bicicleta ainda é a coisa mais importante da minha vida. E eu não vou largar enquanto as minhas pernas aguentarem. Nem que eu vá daqui na esquina, eu não largo. Eu quero chegar aos 80 pedalando e vou conseguir. Agora o futebol. O Cruzeiro é o campeão brasileiro de 2014. Com apoio de mais de 57 mil torcedores que lotaram o Mineirão, a equipe venceu o Goiás por 2-1 e conquistou o segundo título consecutivo do Brasileirão. Na liderança, desde a sexta rodada, o Cruzeiro não deu a mínima chance para nenhuma das outras 19 equipes e, com 2 rodadas de antecedência, entrou para a história ao conquistar o tetracampeonato. A forte chuva que caiu ontem em Belo Horizonte não segurou os torcedores que lotaram o Mineirão. E tudo ficou ainda mais bonito com o gol de Ricardo Goulart, logo aos 13 minutos do primeiro tempo. O Goiás até que tentou estragar a festa da Raposa depois da cobrança de falta que Samuel dominou na área e bateu no ângulo de Fábio, um belo gol do atacante da equipe goiana. Apesar do gramado ruim e das poucas jogadas de perigo, o William achou uma brecha e cruzou na cabeça de Everton Ribeiro, que marcou o gol do título celeste aos 17 da etapa final. 2-1 Cruzeiro, merecidamente bicampeão brasileiro em 2014, com 2 rodadas de antecedência. Após a partida, a festa tomou conta dos jogadores no gramado. Um troféu simbólico foi entregue para que eles fizessem a festa diante da torcida. Nas ruas de Belo Horizonte, a comemoração foi bem mais tímida que a do ano passado. A chuva deve ter espantado os torcedores, que se encontraram na Praça 7, lugar conhecido como ponto de encontro das torcidas para comemorar as conquistas. No entanto, quem estava lá festejou bastante o 4º título brasileiro da história do Cruzeiro. E se o Cruzeiro já é o campeão, o São Paulo é o primeiro time, claro, além da equipe mineira, a confirmar matematicamente uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Ontem, mesmo poupando os titulares, o São Paulo venceu o Santos. Veja os gols das partidas das equipes paulistas. Na Arena Pantanal, Bosquilha bateu o cruzado e fez o único gol da partida. São Paulo 1, Santos 0. Na Arena Corinthians, o placar só foi alterado no final do segundo tempo, quando o Guerreiro recebeu de Luciano. O chute saiu fraco, mas a bola entrou. Corinthians 1, Grêmio 0. No Couto Pereira, Zé Love abriu o placar para o Coritiba. A diferença aumentou depois que João Pedro errou a linha de impedimento e deixou Alex livre na cara do gol. Aí foi só rolar para Joel. Final, Coritiba 2, Palmeiras 0. Com a derrota, o Palmeiras está a 1 ponto da zona de rebaixamento e já tem a equipe da elite confirmada na Série B do ano que vem, é o Criciúma. Mesmo faltando 2 rodadas para o fim, o empate com o Flamengo deixou os catarinenses sem chances de permanecer na Série A do ano que vem. Veja os demais gols da 36ª rodada. Na Arena Fonte Nova, o goleiro Marcelo Lomba saiu muito mal do gol. A bola bateu no ombro de Fael e entrou. 1-0 Atlético Paranaense contra o Bahia. Badi, nesse belo chute, ampliou para o Furacão. Henrique ainda descontou para os baianos, mas ficou nisso mesmo. 2-1 Atlético Paranaense. No Beira-Rio, duelo importante por uma vaga na Libertadores. Rafael Moura fez 1-0 Internacional contra o Atlético Mineiro. Fabrício agarrou Eduardo dentro da área. Pênalti que Dodô marcou, 1-1. Mas aos 49 minutos do segundo tempo, Fabrício fez o gol salvador, que deu a vitória ao Colorado. Final 2-1 Inter. No Castelão, um empate em 1-1 entre Flamengo e Criciúma rebaixou definitivamente o clube de Santa Catarina. Elton pelo Mengão e Kleber Santana pelo Tigre fizeram os gols do jogo. Na Arena Pernambuco, Mike ganhou na velocidade da zaga do Flu e fez 1-0 Sport.
O Fluminense chegou ao empate aos 30 minutos. Jean chutou cruzado e Everton Páscoa mandou contra o próprio gol, 1-1. Ainda no primeiro tempo, René passou com facilidade pelo Fabrício e cruzou na medida para Joelinton empurrar para dentro. Só que aos 46 do segundo tempo, Fred dominou na entrada da área e bateu bonito. Golaço, final 2-2. Duelo na parte de baixo da tabela no Orlando Scarpelli. O Figueirense levou a melhor no confronto contra o Vitória, 2-0, com 2 gols de Pablo. E na Arena Condá, a Chapecoense praticamente rebaixou o Botafogo ao vencer a partida por 2-0. Leandro, com 2 gols, foi o nome do jogo e ajudou o time de Chapecó a terminar a rodada fora do Z4. Ação por injúria contra o goleiro Aranha do Santos é suspensa. A audiência do caso aconteceu hoje de manhã no Fórum Central de Porto Alegre. Patrícia Moreira e mais 3 torcedores gremistas aceitaram um acordo proposto pela Justiça e tiveram a pena, que poderia chegar a 3 anos de prisão e multa, suspensa. Agora eles terão que comparecer a uma delegacia de polícia em dias de dos jogos do Grêmio, 1 hora antes do evento, e sairão 1 hora depois. Caso sigam a decisão até agosto do ano que vem, o processo será encerrado. Por causa dos atos racistas contra o goleiro Aranha do Santos, o Grêmio foi punido no STJD com a perda de 3 pontos na Copa do Brasil. Na Fórmula 1, Lewis Hamilton venceu o GP de Abu Dhabi e conquistou o bicampeonato mundial. Hamilton fez a parte dele e cravou o nome mais uma vez na história da Fórmula 1. Com o resultado, ele levou o bicampeonato. O inglês foi campeão da categoria também em 2008. O alemão Nico Rosberg teve problemas com o carro e terminou a corrida em 14º lugar, ficando com o vice-campeonato. Hamilton liderou desde o início a prova, apenas sendo ultrapassado por Felipe Massa quando foi para o box. Ao final, o brasileiro da Williams ficou em 2º lugar e seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, completou o pódio. E hoje o mundo conheceu os mascotes dos próximos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que vão acontecer no Rio de Janeiro em 2016. Os nomes dos 2 mascotes serão escolhidos pelo público por meio de votação no site oficial e no Twitter dos Jogos de 2016. O mascotinho amarelo, que representa a Olimpíada, simboliza a diversidade da fauna do Brasil. Já o mascote da Paralimpíada, na cor azul, representa a flora aqui do nosso país. Os nomes que apareceram como opções para o público serão Obaieba, Tibatuque Esquindim e Vinícius e Tom. O endereço para votar é rio2016.com. Começou hoje mais uma Semana Nacional da Conciliação, uma forma de solucionar pequenos problemas sem precisar abrir um processo na Justiça. Aqui em São Paulo, o atendimento acontece no Parque da Água Branca. Evelyn se inscreveu para renegociar uma dívida de luz e está esperando um representante da empresa. Se o acordo der certo, ela entra para as estatísticas positivas do evento. No ano passado, 70% das conciliações terminaram em acordo. Essa ação, creio eu, que vai dar para ajudar muitas pessoas. A Semana Nacional da Conciliação em São Paulo acontece de hoje a sexta-feira em uma tenda montada no Parque da Água Branca. Foram agendadas mais de 3.000 audiências cíveis e de família na Justiça Estadual, além de sessões da Justiça Federal. A conciliação é bem mais simples que um processo judicial. É mais rápida, de graça, dispensa advogados e é até mais efetiva. O acordo homologado através da conciliação, ele acaba sendo mais respeitado até do que uma sentença judicial. Porque muitas vezes, quando o juiz decide o processo, na realidade ele está impondo a uma das partes, a parte que perdeu o processo, um determinado dever que, na maioria dos casos, ela não está muito disposta a cumprir, né? Aqui não. O que nós temos? Justamente pelo fato de ambas as partes construírem um acordo, na realidade a gente não fala nem em vencedores, nem em perdedores. O único atendimento que não requer inscrição prévia é também uma novidade da Semana da Conciliação este ano. Casais que queiram regularizar a união estável ou o divórcio podem comparecer e formalizar a situação na hora. É de graça.
Basta trazer o documento de identidade, a certidão de casamento e a certidão de nascimento dos filhos. Débora e Jean resolveram oficializar o divórcio e ela até já mudou de nome. Imaginei que fosse ser mais demorado, foi bem rápido. Eu achei que seria num cartório mesmo. Quando chegou aqui que a gente viu o cara montando. É diferente, né? Já Ricardo e Priscila aproveitaram para selar a união com um documento. É tão difícil quando você está morando junto com a pessoa, acontece uma fatalidade. Então isso aqui é muito importante, porque de repente você vai buscar seus direitos. É muito difícil se você não tem uma comprovação. Você mora junto com a pessoa. Agora não tem mais esse problema. Quem está aí só morando junto, vem. Aproveita. Eles estão casados. Parabéns! Vamos agora à entrevista do dia, hoje feita por José Neumann e Pinto. Os comentaristas do Jornal da Gazeta farão as entrevistas durante as férias de Maria Lídia Flandoli. Hoje eu tenho o privilégio de trazer para conversar conosco o professor Roberto Romano, professor de Ética da Universidade de Campinas, a Unicamp. Professor, já que ética é o assunto do dia, o senhor é a pessoa mais adequada para nos dar alguns esclarecimentos. Por exemplo, recentemente, o presidente do Tribunal de Contas da União disse que avisou o presidente Lula, em 2009, que não mandasse dinheiro para as obras da Petrobras, que o TCU tinha descoberto muitas irregularidades. O senhor acha que isso tem alguma gravidade? Isso poderia levar adiante algum processo em que se sabe que realmente o presidente tomou conhecimento da roubalheira na Petrobras? Eu acho que é gravíssimo, gravíssimo. Você ter um presidente da República que é responsável pelos destinos do país, advertido por uma autoridade de fiscalização, em nome do Congresso, porque o TCU é um auxiliar do Congresso, e não levar adiante uma investigação e aceitar a continuidade da aplicação desses recursos é evidentemente um ponto que mostra a falta de accountability do governo brasileiro. E isso é muito ruim. Professor, nesta semana, a revista Veja dá em sua capa um e-mail de Paulo Roberto Costa, que Lula chamava de Paulinho, para a então chefe da Casa Civil, no mesmo ano de 2009, dando indicações a respeito exatamente dessas observações que levaram o tribunal a se dirigir ao Congresso e o Congresso a determinar que não mandasse dinheiro para as obras da Petrobras auditadas, coisa que o Lula evitou vetando. E o senhor acha então que a Dilma, que era chefe da Casa Civil, também foi informada sobre a roubalheira da Petrobras antes? Olha, eu creio que o indício é fortíssimo, né? E cabe uma explicação um pouco mais clara e mais sagaz por parte do Palácio Planalto do que essa que foi ofertada ao país, dizendo que se trata de um costume, que é uma praxe. A praxe se diz de muitos modos, né? Você tem a praxe de subtrair recursos públicos para cofres partidários. Isso é uma praxe, mas isso não é certo. Acabamos de ouvir o nosso colega aqui, Bob Fernandes, citando longamente um artigo de Ricardo Semler, que é tucano, e nesse artigo ele fez uma observação que eu gostaria de pôr à sua consideração, professor. O Ricardo Semler disse que um cidadão que dá uma gorjeta para um guarda, e isso não é incomum, infelizmente, no Brasil, não tem autoridade para se indignar com o que está sendo noticiado sobre corrupção no Brasil. O senhor acha que existe realmente esse impedimento ético para quem tenha dado uma propina a um funcionário público qualquer, se manifeste a respeito da roubalheira maior? Eu acho que é uma comparação muito infeliz do Semler, porque, veja, quando você entra em qualquer repartição pública brasileira, você vê atrás um cartaz monstruoso dizendo que qualquer desrespeito ao funcionário público dá tantos anos de cadeia, mas não tem ao lado desrespeito ao cidadão tantos anos de cadeia. No caso do guarda de trânsito, ele está usando a força física e muitas vezes para achacar. Né? Quer dizer, você não pode generalizar, mas ocorre isso, a força física, o revólver, etc.
E no caso de quem mete a mão nos dinheiros públicos, não existe nenhuma força física operando, né? Não há nenhuma obrigatoriedade. Então, me parece que essa desculpa, e eu acho que é horrível que alguém pense dessa maneira, essa desculpa deixa de lado a tradição de arbítrio do Estado brasileiro. É bom lembrar sempre o que disse Pedro Aleixo, né? Sobre o guarda da esquina. Né? O presidente da República pode não abusar de uma lei autoritária, mas o guarda da esquina usa. Então, me parece que essa comparação do Sênior é profundamente infeliz. Eu gostaria de fazer uma outra comparação. Um cidadão que dá, digamos que, um absurdo, né? Uma propina de R$50 para um funcionário público fazer andar um processo no Detran, por exemplo, esse cidadão está impedido de ficar indignado com o fato de um gerente da Petrobras prometer devolver 100 milhões de dólares, ou seja, mais do que o dobro da última Mega Sena, né, que foi ganho por 2 pessoas, quer dizer, então ele ganhou 4 vezes o que cada ganhador ganhou. Essa diferença de valores influi também na importância ética da corrupção? Exatamente, sobretudo porque, veja, o cidadão que está na base da pirâmide não está certo quando ele oferece ou quando ele paga a propina. Mas, por outro lado, quem está no topo da pirâmide e quem está na Petrobras são pessoas qualificadas, são indivíduos que foram escolhidos, né, que têm um saber, inclusive, acadêmico, né, engenheiro, essas coisas todas. Essa pessoa tem muito mais responsabilidade. Isso é uma questão básica de ética e de direito. Quanto mais saber, mais responsabilidade. Professor, eu sei que esse assunto não é um assunto assim muito da sua especialidade, mas eu, quando entrei no Conselho de Economia da Fiesp, tive a oportunidade de ver uma palestra do Otávio de Barros, que é um dos mais respeitados macroeconomistas do Brasil, na qual ele fez um elogio rasgado ao governo Lula, à economia do governo Lula. E eu então lhe perguntei se não estaria ali confirmando que no governo Lula se deu dinheiro para o pobre na base e para o banco lá em cima e a classe média é que se saiu mal. Hoje, nós temos aí uma grande revolta do PT e de quem votou em Dilma, porque ela está prestes a nomear Joaquim Levy, do Bradesco, com a indicação de Lázaro Brandão, que se recusou a permitir que Trabuco assumisse o Ministério da Fazenda. O senhor acha que essa grande revolta dos petistas em torno de Joaquim Levy, em torno de Nelson Barbosa e, sobretudo, de Cátia Abreu no Ministério da Agricultura, ela ainda é um reflexo da exacerbação de ânimos no fim da campanha, que levou, inclusive, a Dilma a criticar muito o Aécio porque tinha escolhido o Armínio Fraga para ministro da Fazenda? E pior, o que foi feito pela propaganda com Marina Silva. Aquela história de que o banqueiro ia puxando, né, o feijão da mesa do pobre. Né? Então, esse tipo de coisa me leva sempre a pensar sobre o realismo pequenininho, né? O pequeno realismo. Esses defensores dessa política governamental realista se imaginam de esquerda e defendem uma posição realista de aceitar qualquer aliança com a direita, porque isso lhe traria possibilidade de ganho eleitoral. Né? E isso mostra os resultados. Agora, se, me perdoe a coisa um pouco grosseira, né? Mas nós temos um ditado que vem de longa data, né? Quem pariu Mateus que o embale. Né? Eles pariram esse governo e eles vão ter que embalar. Professor, eu li no domingo um artigo que sempre eu leio, que é do Ferreira Goulart, que é sempre lúcido na Folha, né? E ele diz uma das coisas que eu gostaria de perguntar aqui ao senhor. Ele diz que não há discussão sobre a questão da legitimidade do voto dado a presidente Dilma Rousseff. No entanto, há muitas dúvidas no Brasil em relação a ter havido ou não ter havido fraude na eleição. O senhor concordaria com o Ferreira Goulart de que realmente essa eleição é indiscutível, que não houve mesmo fraude na contagem final? Olha, nós temos um dogma que foi assumido pelo TSE e pelo STF, da inviolabilidade da urna eletrônica. Né?
E existem laudos, existem relatórios. O senhor conhece algum especificamente? Conheço o da própria Unicamp, não é? Que coloca em questão essa inviolabilidade. Então, o STF e o TSE aceitaram esse laudo, né, seletivamente. Né? Ele analisa, por exemplo, as urnas, dizendo que ela tem um grau razoável de confiabilidade. Porém, apresentou uma série de senões que não foram levados em conta e que precisam ser analisados com rigor nesse momento. O senhor acha, então, que uma das prioridades da oposição neste governo Dilma pode vir a ser tentar estabelecer, é possível tentar estabelecer um processo mais transparente de coleta e apuração de votos através dos computadores, do sistema eletrônico? Desde que a oposição tenha o rigor para consigo mesma que ela exige do governo. Infelizmente, a nossa oposição não está à altura. Ela não tem feito oposição, ela tem sido a leal opositora de Sua Majestade, o Presidente da República, ou o Presidente da República. É isso que, me parece, fez com que a oposição fosse praticamente ausente durante todo o período Lula e boa parte do governo Dilma. Nesse caso específico, a gente pode até lembrar o fato de que a oposição tentou discutir a apuração depois, quando passou aí 4 anos sem querer sequer ver o que estava acontecendo lá dentro disso, não é verdade? Exatamente. E, olha, pelos sinais que nós estamos tendo, ela continua nessa posição de retranca. Ela continua observando como se não fosse interessada no assunto. Bom, foi um prazer enorme ter estado aqui com o professor Roberto Romano e é com você, Gabriel. Nos Estados Unidos, polícia da cidade de Cleveland mata menino de 12 anos que estava com arma de brinquedo. O menino Tamir Rice, de apenas 12 anos, estava num parque e apontava a arma para as pessoas. Um homem telefonou para a polícia dizendo que achava que era uma arma de brinquedo. Quando os policiais chegaram, o menino sacou a arma da cintura e um dos policiais atirou 2 vezes. O garoto foi atingido no abdômen e morreu no hospital. A arma era uma cópia de uma pistola semiautomática. Secretário de Defesa norte-americano deixa o cargo sob forte pressão por causa da crise global de segurança. Obama anunciou que Chuck Hagel pediu demissão e elogiou o veterano combatente do Vietnã. Mas a imprensa americana assegura que a decisão foi do presidente. Obama precisa de uma estratégia para combater a ameaça do Estado Islâmico. Hagel é o único republicano da equipe nacional de defesa. Ele vai permanecer como chefe do Pentágono até que o Senado aprove um sucessor. Secretária do Interior britânica, Theresa May, anuncia que a Grã-Bretanha enfrenta a maior ameaça de segurança por terrorismo de todos os tempos e o governo vai apresentar esta semana uma nova lei antiterror. A maior preocupação é com britânicos que se juntam ao Estado Islâmico na Síria e no Iraque e depois retornam à Grã-Bretanha. Ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, é interrogado pelo 3º dia consecutivo. Ele é suspeito de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção. Sócrates, de 57 anos, foi primeiro-ministro de Portugal entre 2005 e 2011. Depois de deixar o governo, mudou-se para Paris, onde levava uma vida de luxo. Ele foi detido no aeroporto ao voltar a Lisboa na semana passada. Contas externas do Brasil registram o menor saldo em quase 70 anos. O déficit em transações correntes, que engloba balança comercial, serviços e renda, foi superior a 8 bilhões de dólares no mês passado. O pior mês de outubro desde o início da série histórica do Banco Central, iniciada em 1947. Para Túlio Maciel, chefe do Departamento Econômico da instituição, o resultado se deve fundamentalmente ao desempenho da balança comercial brasileira, que registrou resultado negativo superior a 1 bilhão de dólares no mês passado. No acumulado do ano, o saldo das contas externas do Brasil está negativo em pouco mais de 70 bilhões de dólares, quase 5% a mais se comparado a um ano. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. O último foragido da Operação Lava Jato se entrega à Polícia Federal.
E uma empreiteira apresenta comprovante que seria de propina paga a diretor da Petrobras. Os programas de recuperação não baixam o número de dependentes na Cracolândia. Um homem é morto a tiros dentro de uma pizzaria na zona norte de São Paulo. População que sai de Santo André e Osasco enfrenta muitos transtornos para trabalhar na capital paulista. E obra de arte em edifício no centro de São Paulo é inspirada no super-herói Homem de Ferro. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Confira um balanço da economia brasileira em 2014 no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.